tava jogando uma aventura de Tormenta e o mestre colocou a gente na ilha de Colin. A gente lutou contra alguns piratas, depois contra alguns cultistas. E aí eu me perguntei, o que será que tem mais pra fazer nessa ilha? Então eu fui pro livro e, estranhamente, não tinha quase informação nenhuma. Então eu fui pro Atlas, um livro novo, e também não tinha muita informação. E aí eu tinha duas opções. Ou eu virava uma pessoa normal e ia dormir, ou eu podia me afundar nos livros e tentar achar coisas sobre essa ilha. E se você tá vendo esse vídeo, eu acho que você já sabe qual foi a minha escolha. Bem-vindos aos Combeirinhos, eu sou o Kaique, e hoje a gente vai descobrir o que tem na ilha de Colin. Bom, então a gente não pode começar a falar de Colin sem falar de Allen. O reino de Colin, ele fazia parte do reinado, antigamente. Ele foi fundado por volta de 1050 pelos dissidentes das famílias que colonizaram o território atual de Allen. E em 1416, vários séculos depois, durante os acontecimentos da Guerra Artoniana, o soberano local Godfrey Hogarth morreu. E aí, aproveitando da fraqueza do reino, vários piratas invadiram a ilha de Colin. E Allen, aproveitando dessa situação, quis ir lá para salvar o lugar. Mas eles queriam, na verdade, era anexar. Durante essa mesma época, ainda o rei de Allen faleceu. E aí o príncipe, o Nonato Vorlat, continuou com o plano. E ele acabou se apaixonando e casando com a princesa de Colin. E aí os dois reinos ficaram unidos depois disso, até a época atual. Na ilha de Colin, o comportamento religioso é bem diferente do resto de Allen. Eles têm umas culturas diferentes. Eles não são tão populares em Allen. Eles cultuam principalmente o oceano, a Lihana, e em alguns lugares até Zaz é cultuado também, de forma secreta, obviamente. Falando agora um pouco mais sobre os locais da ilha de Colin, eu preparei um mapa aqui que eu vou estar colocando aí provavelmente na descrição ou no comentário fixado. Vai estar com um mapa mental que eu montei aqui, com todas as informações. E eu montei esse mapa porque o mapa que tem no Atlas não está muito detalhado. Tem vários locais que tinham nos livros antigos que não aparecem mais nem na descrição, nem no mapa em si, né? Começando primeiramente pela cidade que tem mais importância, que é Horin. Ela era a antiga capital do reino e ela é a maior cidade da ilha. Ela ainda é a capital do Ducado de Colin. Ela normalmente fica sob o cuidado da rainha, Abinala. A cidade antes ela tinha proporções mais modestas, uma cidade provinciana, mas depois que ela foi anexada por Allen, as coisas começaram a mudar um pouco. Com parte dessa união, vários nobres de Allen, de Tartan principalmente, começaram a vir para Horin e começaram a mudar algumas coisas. Eles trouxeram novos recursos, abriram negócios, construíram edificações novas e transformaram um pouco da cidade em uma parte mais nobre. O comércio ainda permanece mais ou menos o mesmo. Tem bastante pesca, bastante caça e madeira, frutos do mar, coisas assim. As casas na beira do porto são uma das coisas que mais chama atenção em Horin. Elas são todas meio coloridas. E mantendo um pouco da origem do local, ainda tem vários pescadores que moram perto do porto e estão sempre lá conversando e fumando erva de Rinin. Sobre a população de Horin, uma coisa que chama bastante atenção são os olhos dos colenianos. A maior parte deles tem olhos diferentes de cores vibrantes, como um roxo, dourado, ou cores mais vibrantes assim, bem incomuns, exóticas. E alguns deles têm poderes mágicos vindo desses olhos. Alguns deles podem ver aras mágicas, ter uma percepção melhor, né? Diz que todos os colonianos têm uma visão muito boa, e alguns até têm a capacidade de prever o futuro. Em Horin também foi onde nasceu uma das canções bem famosas do cenário de Arton, que é A Velha da Taverna. A cidade tem sido bastante visitada pelos nobres de Tartan recentemente no cenário. Alguns dos habitantes locais às vezes ficam incomodados com essas pessoas de fora de Horin, e não é incomum ver confrontos de a guarda tendo que
intervir nesses confrontos. Voltando a falar da rainha, ela é bem popular em Húrin, em toda a ilha de Collin, na verdade. Tem vários apoiadores dela, inclusive alguns deles ficam usando um tapa-olho igual o dela para mostrar que elas são apoiadores dela. Para chegar em Húrin é um tanto complicado, não dá para você ir cavalgando ou andando. Realmente você tem que pegar uma balsa de alguma das cidades que ficam em Allen. Bom, agora passando para falar sobre Krieger e Varhan. Essas cidades elas não têm muito background por trás delas. Fala principalmente que Krieger é um posto comercial que se aproveita de estar ali no meio de Allen, de Collin e da floresta de Tollum para conseguir fazer negócios. Uma coisa interessante é que tem uma clínica de médico de Celestic, que se algum personagem quiser fazer essa distinção ou o mestre quiser usar isso para fazer alguma aventura, é interessante. E sobre Varhan, ela é conhecida por ser uma cidade que abriga piratas. Então se você quiser fazer um personagem que seja mais para esse lado da pirataria, um bucaneiro, lá é um lugar que dá para você aproveitar. Agora falando sobre a Mata dos 100 Olhos. Esse lugar ele é um pouco misterioso. Ele é uma selva densa, abundante, e lá fala que tem criaturas, plantas que nascem com mutações fora do padrão. A maioria envolvendo olhos, como plantas com olhos, criaturas com olhos a mais ou olhos mágicos. Ninguém sabe exatamente o porquê que isso acontece. Tem várias lendas. Alguns falam que é um mago que fazia experimentos. Outros dizem que é uma zona onde a vontade de Nimbi é caótica e faz essas criaturas aparecerem. Não tem nenhuma explicação confirmada. Uma coisa interessante de falar sobre esse lugar é que aí é onde fica a maior parte dos tiranos oculares. São os Beholders no cenário de Tormenta. Outra coisa também interessante sobre essa floresta é que tem 2 rios que correm por ela, mas por algum motivo quem entra na floresta e segue o curso do rio nunca cruza com outro rio, sendo que nos mapas normalmente eles falam que os rios se cruzam, então tem algum mistério aí também nessa parte do rio. No livro cita um mago que é chamado de Carador, que ele é obcecado por essa parte desse fenômeno desse rio, e ele acredita que é obra de algum dragão que mora na floresta. Isso pode ser um gancho de aventura também para você mestre que quiser explorar. Sobre a ilha de Collin, isso é tudo que tem no livro básico do Tormenta e no Atlas de Arton. Todas as informações que vão vir agora de locais são do livro Tormenta D20, então elas podem estar desatualizadas em alguma versão futura de algum livro histórico que conte sobre Collin. Pode ser que tenha mudado alguma coisa. Continuando então com o tema de florestas, tem uma outra floresta em Collin que é a Floresta de Carguintas. Ela é uma floresta meio parecida com as Matas dos 100 Olhos na questão de mistérios. Diz que ela é um pouco mais sombria e mais amedrontadora. Inclusive tem várias lendas que as pessoas contam para crianças ou em fogueiras sobre essa floresta, dizendo que tem uma criatura que rouba olhos lá dentro. O que se sabe de fato é que existem aranhas gigantes e comuns lá dentro, bastante. E no livro também diz que existe uma criatura que tem um reino secreto lá dentro, que é um meio homem, meio aranha, e ele domina sobre todas essas aranhas gigantes e aranhas comuns. Ele se denomina Taz, e ele que coleciona os olhos das vítimas. Saindo agora um pouco das florestas, a gente vai para as ruínas de Tori. Essas ruínas já existiam antes mesmo do reino de Collin existir, antes de qualquer colonizador chegar. E os povos bárbaros que viviam na ilha diziam que tinha um homem chamado Tori, que ele era um homem mau. Ninguém sabe direito o que ele era, se ele era um bárbaro, um bruxo, um xamã. No livro fala que nessas ruínas existem mortos-vivos, armadilhas, labirintos, monstros, e que existem muitos tesouros para quem explora esses locais. Mas não existe nenhuma pista sobre o seu antigo dono. Um outro mistério que também tem na ilha de Collin é o navio. Perto do centro da ilha, longe de qualquer mar, rio ou oceano, tem um barco grande que simplesmente apareceu lá um dia. Ninguém sabe como ele apareceu, por quê ou quando.
Ao contrário do que possa parecer, o navio ele não é hostil de forma alguma. Então realmente é um local que chama os aventureiros para um descanso. A ilha principal tem várias montanhas e colinas, mas todas elas são relativamente baixas. Mas isso muda quando a gente está falando de Alta Vista, o ponto mais alto do reino. É uma montanha de aproximadamente 1.300 metros. Ela não é uma das mais altas de Arton, mas perto da ilha é uma das mais altas de longe. E como o Colin tem essa ligação com a visão, que os olhos dele são aprimorados, é um local turístico e cultural importante na ilha. E embora a maior parte dos animais e monstros de Rorin vivam nas florestas, já foram relatados alguns covis de monstros nessa montanha. Saindo agora da ilha principal, existem 3 ilhas menores que fazem parte do antigo reino de Colin. Começando por Larder, é a única cidade coleniana que não fica na ilha principal. Não tenho muito o que falar sobre ela, sinceramente. Ela é só uma cidade que é uma vila pesqueira, mas essas informações são dos livros antigos. Então eu já vi algumas pessoas falando que atualmente ela poderia ser um local mais turístico, algo mais nesse sentido. Depois da própria ilha principal, a segunda maior ilha é Toiran, também conhecida como a Grande Cama. Ninguém sabe ao certo o porquê desse nome, mas ela tem uma relação com uma antiga canção dos habitantes de Colin, que mencionava uma criatura gigantesca que se levantava de sua cama e começava a atravessar as ilhas, destruindo tudo no caminho. Outra coisa que ajuda a manter a ilha inabitável é que existem animais estranhamente grandes. A maior parte dos animais dessa ilha são 2 ou até 3 vezes maiores. Eu pessoalmente achei essa ilha bem interessante. Eu já fiquei imaginando que talvez seja o gigante máximo, essa criatura que é mencionada nessa canção antiga. Ela dá um bom gancho de aventura, essa ilha, se você quiser aproveitar. Agora falando da última ilha, a Ilha das Cobras. Os colenianos evitam vários locais, mas nenhuma é tão evitada quanto essa ilha. Ela é a menor ilha do arquipélago de Colin, e ela é completamente coberta por matas densas, só com algumas pequenas colinas. Ela é lar de dezenas de variedades únicas de cobras e serpentes, e no livro diz que até os venenos dessas cobras nem magia divina cura. Existem diversas lendas ao redor dessa ilha, mas a mais famosa e que mais aterroriza os estudiosos é de que esse lugar seria um lugar sagrado para Zaz, um dos seus lugares favoritos em Arton. E alguns cultistas até consideram essa ilha um local sagrado para o deus das serpentes. Agora falando mais sobre o povo de Colin, é dito que as ilhas são pouco populosas. Isso mudou um pouco depois de ser anexada por Allen, mas ela ainda não passa nem perto de ser tão populosa quanto outras partes do reinado. A população, em sua maioria, são humanos, cerca de 80% da população, e o resto são halflings, goblins, meio-elfos, elfos do mar, tritões também. E falando novamente sobre a questão dos olhos dos colenianos, todos os nativos têm essa visão excelente. Eles não têm problemas de visão, eles não têm doenças oculares, e alguns deles até manifestam aqueles dons mágicos que eu já mencionei antes. O povo de Colin é um dos povos mais pacíficos e pacientes que tem no reinado. Raramente eles se envolvem em algum tipo de conflito, e quando eles são recebidos por algum comentário preconceituoso sobre os olhos deles, normalmente eles recebem como piada ou como uma bobagem que uma criança falaria. E se você quiser jogar com um personagem de Colin, você tem a origem descendente coleniana, que saiu no Atlas de Arton. Lá você é uma dessas pessoas que tem esses olhos de cores diferentes, que tem essa visão mágica, e aí você recebe alguns benefícios de percepção, e você também pode lançar a magia Visão Mística. Agora falando mais sobre os ganchos de aventuras possíveis aqui na ilha de Colin, novamente a gente tem aquela separação do que tem no Atlas e no livro e do que tem nos livros antigos. No livro novo do Atlas fala basicamente que o reino de Allen está em guerra contra os piratas e que a maior parte dos conflitos que tem na região são com esses piratas. Então se você quiser fazer uma aventura com um tema de pirata é uma opção. Agora para o que tem no livro antigo, eu achei bem mais interessante que ele traz 2 cultos. O primeiro sendo o culto de Zaz, lá da Ilha das Cobras. É dito que naquela ilha existem túneis subterrâneos
que os cultistas de Zaz se reúnem e fazem rituais lá. E diz que a maior parte dos homens serpentes que tem em Arton tá nessa ilha, inclusive. Então eu achei isso bem interessante. Pra campanha que a gente tá jogando, eu acredito até que o mestre vai querer usar isso. E o outro culto que o livro antigo traz é a Sociedade do Terceiro Olho. É um grupo que fica mais em Horin e em Krieger, e que eles acreditam que os tiranos oculares são criaturas sagradas. Esse culto começou quando um homem teve um encontro com um tirano ocular lá na Mata dos Sem Olhos, e ele foi atingido por um dos raios da criatura, mas ele não morreu. Em vez disso, um terceiro olho abriu na testa dele, e ele começou a aprender que através daquele olho ele conseguia lançar magias. Ele então começou a recrutar novos membros e agora o culto é bastante temido. O plano principal desse culto é conseguir entregar o controle de Arton para essas criaturas, para esses tiranos oculares. Isso foi tudo que eu consegui achar sobre a Ilha de Colin nos livros. Comentem aí se vocês acham que eu esqueci alguma coisa, se eu não comentei sobre algum conteúdo que vocês conheçam. Comentem também outros conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no canal, sobre outros locais ou outros quadros também que vocês achariam interessante ver. E é isso aí, galera. Até a próxima. Falou! Voltei de uma empreitada com a barriga roncando, cavalo cansado e minha boca espumando. Achei uma taverna escura e suja pra valer, mas dane-se a limpeza, o que eu queria era comer. Mas dane-se a limpeza, o que eu queria era comer. Peito, carne, queijo, frutas e um prato de manjar, 2 odres de vinho e uma cerveja pra encerrar. Come como um nobre, como um conselheiro, mas na minha algibeira não tinha dinheiro. Mas na minha algibeira não tinha dinheiro. Precisava dar um jeito, vejam só que situação. E com voz raivosa e alta reclamei pra multidão. A comida tava horrível, cheiro podre de amargar. Quem vendeu essa porcaria não merece um tibar. Quem vendeu essa porcaria não merece um tibar. Limpei a boca suja com ar de indignação. Afastei a cadeira e levantei de supetão. Achei que o meu plano tinha me livrado do couro, mas uma voz gritou, mas olhe lá que desaforo. Mas uma voz gritou, mas olhe lá que desaforo. A mocinha de um canto de uma coisa esquisita, uma velha gorda murcha e com barba de cabrita, balançava na cadeira com um copo de cerveja, e no queixo pontudo tinha uma brotoeja. E no queixo pontudo tinha uma brotoeja. Ó velha maltrapilha, disse eu sem nem piscar, pegue 2 burros mancos e vá com eles pastar. Sou nobre, tenho posses, venho lá de Malpetrim, mas não pago por queijo que tem gosto de capim. Mas não pago por queijo que tem gosto de capim. A velha abriu a boca e fez então uma careta, trançou as pernas tortas e deu uma pirueta, rodou o polegar em volta do botequim, e o povo da taverna começou a cantar assim. E o povo da taverna começou a cantar assim. A velha da taverna come pão, mas não tem dente. A velha da taverna tem um cachorro doente. A velha da taverna tem um olho que não vê. A velha da taverna jogou praga em você. A velha da taverna jogou praga em você.